Começando mais um Mano a Mano podcast, aqui direto do estúdio da Impacto Comunicação e Marketing. Você já sabe, você quiser contactar a produção da agência Impacto Comunicação e Marketing, entra em contato nos contatos que aparecem aí na tela. E aí, os nossos parceiros, todos eles muito bem-vindos. Estamos aqui às ordens e prontos para a gente bater aquele papo. Enfim, vamos começar mais um episódio hoje diferente aqui do estúdio. Na verdade, não trouxemos um convidado hoje, porque na próxima quarta-feira, hoje segunda-feira, dia 3, na próxima quarta-feira, dia 5, encerra-se o período de convenções visando as próximas eleições. Aqui na Paraíba, as convenções já começaram desde a última semana. Nós tivemos a primeira convenção do Partido Podemos, que definiu sua nominata para candidatos a deputado federal e liberou os candidatos a tomarem o seu posicionamento em relação à majoritária. Então, no equilíbrio de forças do Podemos, nós temos figuras pontuais do partido, as principais lideranças partidárias, exemplo de Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande e atual deputado federal pela legenda, que vai votar com Cícero Lucena. Do outro lado, nós temos Rui Carneiro, Leonardo Gadelha, Sara Cabral, ex-prefeita da cidade de Bahia, que devem ficar com o governador Lucas na sua corrida à reeleição. Esse é um panorama que inicia o clima de convenções na Paraíba. Nós já tivemos também a tão falada convenção do PT no último final de semana, que reuniu lideranças de todas as vertentes. O PT, que em seu palanque reuniu Nabor Vanderlei, reuniu Lucas Ribeiro, Veneziano Vital do Rego, Ricardo Coutinho, todos no mesmo evento, o PT na Paraíba, que é capitaneado pela deputada Cida Ramos, que já definiu seu posicionamento oficial. Já sabíamos que o PT ficaria na base governista, então o PT oficializa, além das suas nominatas para deputado estadual e federal, também oficializa seu apoio a Lucas Ribeiro. O PT que disputa, nessa reta final das convenções, o PT que disputa um espaço na chapa majoritária do governador, buscando indicar o vice. Então, entre os nomes cotados para figurarem como vice de Lucas Ribeiro, na base, por parte do PT, estão o vereador de João Pessoa e pré-candidato a deputado estadual, o Marcos Henriques, assim também como a deputada Cida Ramos, que já disse que vai seguir na sua corrida à reeleição a uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas também tem um nome muito forte nessa disputa de nomes que se reúnem, né, nomes que foram reunidos em torno dessa indicação e que vai afunilando, obviamente, vamos falar disso daqui a pouco, quando falarmos da convenção do governador Lucas, a gente fala das possibilidades dos nomes a vice na chapa do governador para sua reeleição. Já no dia de ontem, nós tivemos no Clube Cabo Branco, neste domingo, né, ontem, nós tivemos a convenção do PL, que oficializou, então, a candidatura, a postulação do senador Efraim Filho como candidato a governador, que indicou para sua vice a Nayana Pontes, ela que é advogada, é campinense de nascimento, mas que, radicada aqui em João Pessoa, ela que é esposa do deputado Cabo Gilberto. Então, Nayana disputava, aparentemente, esse espaço na vice de Efraim com a primeira-dama de Campina Grande, a Juliana Cunha Lima. Acabou que o prefeito Bruno Cunha Lima declinou dessa indicação da Juliana, então ficou a Nayana Pontes, indicada, inclusive anunciada pelo próprio Efraim no evento realizado no Clube Cabo Branco aqui em João Pessoa. O PL, que só vai ter um candidato ao Senado, teoricamente, pelo menos oficialmente em sua chapa, que é o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que já vem fazendo a pré-campanha para senador aqui na Paraíba. E se pergunta, e esse segundo candidato? Onde estaria o Major Fábio, que postula, né, que vem postulando essa vaga na chapa majoritária encabeçada por Efraim, ele que é do Novo, que faz parte dessa base mais à direita, nesse núcleo mais à direita da política estadual e também nacional. O Novo que tem muita ligação com o PL nacional, só que aqui na Paraíba o PL acabou por deixar essa vaga em aberto, porque muito provavelmente, nos próximos dias, pelo menos extraoficialmente,
o senador Efraim Filho deve anunciar apoio a Nabor Vanderlei, uma espécie de retribuição ao que o Republicanos fez em torno de sua campanha, em torno da sua eleição em 2022, quando o Republicanos, da base governista do então governador João Azevedo, candidato à reeleição, optou por votar em Efraim, que à época já havia rompido com a base de João e era candidato ao Senado na chapa de Pedro Cunha Lima, que era a principal chapa de oposição a João Azevedo, o Republicanos que navegou aí entre esses dois mares da situação e da oposição, fortalecendo inclusive muito a candidatura de Efraim, viabilizando aquela eleição de Efraim. A base de João, a chapa de João, que havia indicado à época a então deputada Poliana Huerto como candidata ao Senado, Poliana que entrou muito forte na corrida, mas acabou que não teve tempo suficiente para alargar ainda mais digamos, essa corrida ao Senado e conseguir chegar a tempo de superar o senador Efraim Filho, que foi o eleito naquele pleito. Então, Efraim meio que devolve, digamos assim, esse favor à família Mota Vanderlei e aos republicanos, de alguma forma, porque é quem indica Nabor Vanderlei na chapa governista encabeçada por Lucas Ribeiro, Nabor que vem aí mordiscando em várias frentes esse segundo voto, vem fortalecendo e muito nas últimas semanas essa sua corrida ao Senado. Nabor que começou bem atrás, né, nos números e já vem superando aí alguns adversários e vem superando muito rapidamente alguns números. Ainda não existe uma consolidação nesse segundo lugar na corrida, que tem os dois primeiros colocados na corrida ao Senado desde as primeiras pesquisas, desde as primeiras aferições, que tem sido o ex-governador João Azevedo e o atual senador Veneziano Vital do Rego. Veneziano Vital do Rego, que figura na chapa do ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que deve fazer a sua convenção no próximo dia 5 de agosto, aniversário de fundação da Paraíba, 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, enfim, uma série de comemorações e também, por coincidência, o aniversário de Cícero, Cícero que faz a sua convenção na Domus Hall, que já tem Diogo Cunha Lima como pré-candidato a vice e que ele, Cícero, já anunciou que vota ao Senado em nomes como o veneziano, que pré-candidato ao Senado, presidente estadual do MDB, atual partido de Cícero, e que figura na chapa ao lado de André Gadelha, atualmente deputado, ex-prefeito da cidade de Souza, que em um primeiro momento sairia candidato a deputado estadual, buscaria uma reeleição à Assembleia. Só que aí, convidado por veneziano, André aceitou disputar essa vaga ao Senado, então André, que tem o apoio de Cícero oficialmente aqui a partir da capital, visando a eleição em todo o estado. Um parêntese a ser aberto é que o prefeito Léo Bezerra, que herdou a cadeira de prefeito de Cícero no comando da gestão municipal aqui na capital, já anunciou apoio a veneziano Vital do Rego, obviamente, Léo que vota com Cícero, e está criando toda a expectativa em torno do anúncio do seu segundo voto. Há quem aposte todas as suas fichas que Léo vai votar com Nabor Vanderlei. Léo deixa em aberto ainda a possibilidade de uma conversa com João Azevedo. João, que de um lado disse que já teve a conversa com Léo. Léo disse que pessoalmente tem toda a relação com João, que é amigo de João, mas que ainda falta entre eles a relação política. E que Léo não confirma que houve essa conversa entre ele e João Azevedo, definindo esse quadro de indicação do apoio do atual prefeito João Pessoa ao ex-governador, que no tempo atrás, como presidente, como governador do estado, com maior liderança do PSB, partido de Léo Bezerra, foi quem indicou Léo em 2020 para ser vice de Cícero e em 2024 confirmando mais uma vez na reeleição do ex-prefeito da capital, indicando mais uma vez Léo Bezerra como vice-prefeito. Então toda essa relação ela gera essa expectativa para que haja esse entendimento entre João e Léo Bezerra, mas existe todo um ruído tem existido um ruído gigante na relação entre ambos, uma vez que inclusive a bancada do PSB aqui em João Pessoa tem feito oposição a Léo, e isso tem
inclusive já no dia de hoje, em entrevista a uma das nossas emissoras aqui em João Pessoa, Léo citou esse fato, de que vereadores pertencentes inclusive ao PL não chegaram a assinar, apesar de fazerem oposição à sua gestão, não chegaram a assinar como bancada de oposição, mas o PSB, seu partido ainda, parlamentares do PSB chegaram a assinar como bancada de oposição na Câmara Municipal aqui na capital. E tudo isso tem criado, são ingredientes que têm criado uma expectativa negativa em relação do apoio de Léo a João. Na outra frente, dando toda a carga possível, está o ex-prefeito de Patos e pré-candidato ao Senado pelos republicanos na chapa de Lucas, o nosso Nabor Vanderlei, que já demonstrou que tem uma relação pessoal com a família Bezerra. Pelo pai de Léo, o deputado Hervásio Bezerra, esse apoio já teria sido anunciado há muito tempo, a Nabor. O Hervásio, a gente sabe que tem mostrado uma mágoa grande de João Azevedo, por todas essas razões do PSB fazer oposição a Léo aqui na capital, João ainda não ter intervindo diretamente nessa questão para segurar essa bancada e tentar uma conciliação, tentar um reagrupamento desses vereadores em torno da base do prefeito Léo Bezerra, e além da história da revista, né, lançada no final do ano passado, quando o João citou a falta de capacidade ou de trabalho por parte da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer do Estado, quando o Hervásio era secretário, tomou para si uma crítica que o João fez à época, em 2019, salvo engano, quando o Hervásio era o secretário, e desde então o Gervásio tem alimentado esse discurso, né, que separa, que coloca cada qual no seu quadrado, deixando claro que por ele, Hervásio, já teria havido o rompimento entre Léo Bezerra e João Azevedo já há muito tempo. Como disse, inclusive em entrevistas recentes, o próprio Hervásio já tem dito que por ele o anúncio do apoio de Léo a Nabor Vanderlei já teria sido feito. Ainda navegando pela chapa cicerista, nós temos como suplente aí um dado importante que vem à tona nos últimos dias, o anúncio da Janine Lucena, filha de Cícero, como primeira suplente do veneziano Vital do Rego, o que fortalece ainda mais esse elo entre veneziano e Cícero, né? Solidificando essa aliança entre ambos, o que já vinha muito forte, uma vez que Cícero aceita o convite de veneziano para adentrar, para voltar aos quadros do MDB, Cícero que já foi prefeito de João Pessoa pelo então PMDB, agora voltando à legenda, e aí sabe-se dessa ligação forte que tem sido mantida entre ambos, e agora com a indicação da Janine só fortalece ainda mais a presença de veneziano Vital do Rego aqui em João Pessoa. O que se discute agora é essa presença, essa virtual chegada de Nabor ao grupo de Léo, o que pode gerar aí ainda uma conversa dentre esses 2 dias que faltam para a convenção, esse papo, essa reunião, para que se chegue a um denominador comum, porque, teoricamente, a segunda vaga ao Senado, uma vez que João lidera com folga nas intenções de voto nessa primeira vaga ao Senado, veneziano disputa diretamente com Nabor essa segunda vaga, e a chegada de Nabor, o apoio de Léo Bezerra, Nabor Vanderlei, na capital, fortaleceria muito a candidatura do ex-prefeito de Patos, o que faria, vindo do interior para a capital, numa onda muito forte. E aí é preciso que se contenha essa onda de Nabor. A gente sabe que, municiado, inclusive, pelo filho Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, a gente sabe que a caneta de Hugo vem carregada de tinta. Fala-se nos bastidores que esse apoio de Léo a Nabor Vanderlei renderia pelo menos uma emenda de pelo menos até 100 milhões de reais em emendas trazidas de Brasília para a capital João Pessoa, o que daria um fôlego gigante a Léo Bezerra para que pudesse, enfim, registrar sua marca como gestor nos próximos 2 anos, visando, inclusive, a sua reeleição em 2028. Então, tem muita coisa em jogo nesse apoio ou não de Léo a Nabor Vanderlei, além dessa conversa, enfim, ser realizada, acontecer, ser finalizada, e Léo e João Azevedo chegarem, então, a um acordo, a um denominador comum, para que o prefeito pessoense possa apoiar o ex-governador, que é o que, teoricamente, estão na torcida hoje
o Cícero Lucena e também o veneziano que sabe da importância do colégio eleitoral que é João Pessoa, e se Vené pudesse disputar com o espaço que hoje tem, de ter o apoio do prefeito de João Pessoa, do atual prefeito, de ter o apoio do candidato ao governo, que é pessoense, que é Cícero Lucena, uma das maiores lideranças políticas de João Pessoa, pedindo votos para ele, e nessa mesma frente não tivesse um Nabor Wanderley com a mesma força e os mesmos espaços, seria muito melhor para veneziano, na leitura que faz do mapa eleitoral da Paraíba, quando ele percebe que a capacidade, a capilaridade, a musculatura, as possibilidades que Nabor tem de avançar ainda mais em razão da presença de Hugo, da força de Hugo Mota e de todo o grupo dos republicanos. A gente sabe que hoje o maior partido, um dos maiores partidos do Estado, tinha a maior bancada de deputados estaduais até bem pouco tempo, elegeu a maior bancada de deputados estaduais e federais em 2022, e a gente sabe da força dos republicanos que hoje preside a Câmara dos Deputados, como eu disse, através do paraibano Hugo Mota, e que vem com essa força grande do sertão para a capital, passando por Campina Grande, Nabor, que deve receber o apoio do prefeito Bruno Cunha Lima, ao lado do próprio veneziano, na Rainha da Borborema, o segundo maior colégio eleitoral do estado. Então, disputando votos em Campina Grande, como já tem sido. A força que Nabor tem demonstrado em relação ao avanço da sua candidatura, da sua postulação, da sua corrida do estado, do sertão do estado para cá. E veneziano podendo neutralizar Nabor em João Pessoa, seria de grande valia, seria uma grande vantagem que ele buscaria em relação ao ex-prefeito de Patos, seu concorrente direto, como eu disse, a essa segunda vaga ao Senado. Então, muita coisa em jogo ainda nesses próximos 2 dias até as convenções, principalmente no que diz respeito ao apoio de Léo Bezerra a João Azevedo ou a Nabor Wanderley. Como eu disse, para a sobrevivência ou para o fortalecimento, a consolidação da candidatura de veneziano em João Pessoa, que já tem o apoio de Léo e de Cícero, seria importantíssimo que, em vez de Nabor Wanderley, Léo apoiasse João Azevedo nessa leitura do xadrez político aqui na capital. Para veneziano seria de vital importância, inclusive para alargar a sua vantagem em relação ao ex-prefeito de Patos. Como eu disse lá no início do comentário, quando eu comecei a falar do Senado, João Azevedo e veneziano, que vem liderando em primeiro e segundo lugar, consolidados desde as primeiras pesquisas até o momento. Só que o grande fenômeno dos últimos meses para cá tem sido, então, o avanço da candidatura de Nabor Wanderley. Chegando à candidatura, à pré-candidatura de Lucas Ribeiro, o governador Lucas Ribeiro, que na próxima quarta-feira, a partir das 4 horas da tarde, realiza sua convenção, a Convenção do Progressistas e toda a base governista no estacionamento do Centro de Convenções. E aí toda a expectativa em torno da chapa de Lucas começa pela indicação do seu vice. Existe um grupo de nomes, existem nomes reunidos em torno do nome de Lucas. Eu já citei os nomes do PT, que são os nomes do vereador de João Pessoa, o Marcos Henriques, e da deputada Cida Ramos, que são nomes que estão dentre os cotados a serem indicados para vice de Lucas. Inclusive o PT da Paraíba reivindica esse espaço enquanto legenda, enquanto partido do presidente da República. Só que vem outros nomes. Rafaela Camaraense, do PDT, por exemplo. Nós temos os nomes dos republicanos. Temos Adriano Galdino, presidente da Assembleia. Nós temos o ex-secretário de Educação do Estado e atual deputado Wilson Filho. Nós temos o deputado Eduardo Carneiro, que surge com muita força nesse momento. Então, existem alguns nomes dentre os que já foram colocados, chegou-se a 15, 16 nomes. Então, a coisa meio que afunilou e alguns nomes eles começam a aparecer um pouco mais em razão da proximidade. Obviamente, os bastidores, essa hora, eles esquentam, né? Eles estão fervendo. O deputado Adriano Galdino seria aquela pedra segura, aquela bola segura, aquela que entraria na chapa e garantiria, talvez, segundo alguns dos colegas analistas, poderia até, inclusive, ajudar Lucas a decidir a parada no primeiro turno. Só que existem alguns pormenores, existem algumas questões que foram colocadas para Adriano, o que teria feito com que Adriano já desse 2 negativas a aceitar o convite. Primeiro,
é de que Adriano liberasse, a estimativa, segundo alguns analistas, alguns especialistas, é de que Adriano hoje seria um deputado estadual para cerca de 70 mil votos. E aí o que tinha se pedido a Adriano, numa primeira proposta, é de que desses 70 mil ele liberasse ao menos 30 mil votos, liberasse essas bases para que fossem redistribuídas. O Adriano Galdino, que uma vez aceitando a condição de ser candidato a vice-governador, indicaria sua filha, a médica Adriana Galdino, para ser candidata a deputada estadual e disputar a cadeira que hoje é do seu pai na Assembleia Legislativa. Só que Adriano teria dito que não, que precisa garantir os votos para a filha, que uma vez aceitando o convite para ser candidato a vice-governador, precisa garantir a eleição de Adriano. Então essa foi a primeira negativa. E a segunda negativa teria sido a de que uma segunda proposta teria chegado a Adriano, é de que, com base no acordo da Granja, quando Adriano declinou da sua pré-candidatura ao governo, aceitando apoiar Lucas Ribeiro, houve aquela reunião na Granja, a famosa reunião na Granja, onde estavam Adriano, Lucas, Aguinaldo, João Azevedo, Felipe Leitão, Deusdete Queiroga, entre outras figuras, Murilo Galdino, entre outras figuras importantes do cenário político paraibano, de que chegou-se à conclusão de que Adriano retiraria sua pré-candidatura ao governo, garantindo a manutenção dos espaços dos republicanos que obtém nesse governo de João, os mantendo no governo de Lucas e no futuro governo de Lucas. Então, os espaços que o republicano já ocupa no Estado, dentre os quais, inclusive, a indicação à Secretaria de Educação, ocupada até bem pouco tempo pelo deputado Wilson Filho, e também os 2 biênios da mesa da Assembleia Legislativa. Adriano, que vem de 2 gestões à frente da mesa, não poderia acumular um terceiro mandato. Os republicanos indicariam um nome para esse primeiro biênio, 27-28, e ele, Adriano, voltaria a disputar a mesa em 29 e 30. Esse teria sido o acordo. E aí, uma das propostas para Adriano aceitar vir compor a chapa como vice de Lucas seria que os republicanos abrissem mão de um desses biênios, no caso, o primeiro biênio, 27-28, e Adriano já disse que não, que os espaços pleiteados pelos republicanos e conquistados naquela reunião da Granja, o acordo da Granja está mantido e dele ele não abre mão de nenhum dos itens acordados naquela reunião. Então, Adriano teria dado 2 nãos ao convite de compor a chapa de Lucas como vice. Correndo por fora, existem 2 nomes que são fortes, que aparecem muito bem no cenário. A gente sabe, e aí é público e notório, a relação de proximidade que Lucas tem com Rafaela Camaraense, foi secretária de Estado, foi candidata a deputada federal, tem uma base muito forte na cidade de Cuité, seu pai, inclusive, é pré-candidato a deputado federal pelo PDT, o Charles Camaraense, o Caio Camaraense, seu irmão, é prefeito da cidade de Cuité, e Rafaela, ela desfruta, digamos assim, dentre todos esses nomes, é o nome que desfrutaria de maior confiança de Lucas. Então, pela predileção de Lucas, ao que nos parece é que Rafaela seria o nome a compor como vice a sua chapa. Só que existem várias conjunturas a serem analisadas. Obviamente que o deputado Aguinaldo Ribeiro, presidente do Progressistas aqui na Paraíba, tio de Lucas, mentor político de Lucas, obviamente que já analisou todas essas conjunturas e que precisa analisar nomes. Existe um conselho partidário que deve se reunir de hoje para amanhã, até a terça-feira, a quarta-feira, enfim, para que se define esse nome, não é? Então, existem 2 nomes que correm por fora e que podem figurar na próxima quarta-feira, anunciados no palanque de Lucas, um desses nomes, que é o do deputado Wilson Filho, a quem aposte que, uma vez pleiteando esse espaço na chapa de Lucas, os republicanos, se não emplaca Adriano Galdino, emplaca o nome de Wilson Filho, ex-candidato ex-secretário de Educação do Estado, atualmente pré-candidato à reeleição a deputado estadual, e que seria inclusive um nome indicado pelos republicanos, lógico, todos reeleitos, né? Obviamente tem que combinar com o povo antes, mas uma vez reeleitos, a bancada dos republicanos indicaria o nome de Wilson Filho para presidir a Assembleia no primeiro biênio, antecedendo o próprio Adriano Galdino no segundo biênio, 29-30.
Então, o nome de Wilson está muito forte no seu contexto partidário. Então, por isso, por desfrutar dessa força, desse prestígio, da confiança do ex-governador João Azevedo, do próprio Lucas, enfim, o nome de Wilson, do lado republicano, surge muito forte e pode ser uma das surpresas. Na outra frente, também correndo por fora, está o deputado Eduardo Carneiro, da extrema confiança do deputado Aguinaldo Ribeiro, presidiu Solidariedade até bem pouco tempo, saiu do Solidariedade e migrou para o Progressistas, exatamente para o partido do governador, para que pudesse ter a força necessária, inclusive, de pleitear a disputa pela mesa diretora da Assembleia. Eduardo Carneiro, que em algumas ocasiões, em entrevistas recentes, indagado sobre o acordo da Granja, que garantia aos republicanos a manutenção do partido na mesa da Assembleia nos 2 próximos biênios, ele diz, olha, eu vou disputar a presidência da Assembleia. Então, Eduardo Carneiro, por desfrutar dessa confiança que tem junto a Lucas e a Aguinaldo, tem a força necessária, inclusive, para se insurgir contra qualquer decisão de reunião, qualquer acordo que tenha sido feito. Como já bem disse o Eduardo, eu acabei de falar, disse, olha, se uma vez eleito, eu vou para a disputa. Só que aí surge como um nome forte para compor como vice de Lucas, pelo grau de confiança que tem junto à família Ribeiro, diga-se o deputado Aguinaldo e o próprio governador Lucas. Então, são nomes prováveis que podem ser anunciados, que um desses nomes, obviamente, deve ser anunciado na próxima quarta-feira, lá no Centro de Convenções. O PT pleiteia essa vaga de vice. A ex-vice-governadora Lígia Feliciano, que tem o doutor Damião Feliciano, seu marido, presidente estadual do União Brasil, que forma, junto com progressistas, a Federação União Progressista, que pelo tamanho do partido, segundo Damião, também pleiteia um espaço nessa chapa, que já tem progressistas, o PSB com o Lucas Ribeiro, o PSB de João Azevedo e os republicanos de Nabô. União Brasil pleiteia esse espaço de vice para Lígia Feliciano, Lígia que já foi vice-governadora de Ricardo e também do próprio João no primeiro governo. Então, Lígia, que está desincompatibilizada do cargo que tinha no governo federal, está filiada à União Brasil e, portanto, apta a disputar as eleições de outubro, ou seja, está apta a ser indicada como vice. Então, outro nome provável, outro nome na disputa, além, obviamente, como eu já disse, Rafaela Camaraense, que tem um favoritismo junto a Lucas, mas também existe o contexto, a conjuntura política no Republicanos e também no próprio Progressistas, no nome de confiança. Por que essa questão do nome de confiança? Porque em 2030, muito provavelmente, Lucas ou se mantém no governo para apoiar o tio, o Aguinaldo Ribeiro, para o governo, ou para que Aguinaldo seja lançado como candidato governista e Lucas possa se desincompatibilizar para disputar uma senatória ou até um próprio cargo de deputado federal em 2030, Lucas, que é muito novo, terá o quê? 40 anos de aqui para lá, fique alguém na cadeira para manter o governo no ritmo, né, do ritmo administrativo e político que viabilize, portanto, o apoio a Aguinaldo Ribeiro ao governo do estado e ao próprio Lucas, tá, na disputa que ele vier, no cargo que ele vier disputar naquele ano de 2030. Então, existe toda uma questão em torno do nome da vice de Lucas nesse momento, porque muita coisa está em jogo em 2030. Por exemplo, será que Adriano Ribeiro aceitaria permanecer na cadeira e apoiar Aguinaldo Ribeiro ao governo, Lucas a deputado federal ou a senador? Primeira questão. Um exemplo claro do que aconteceu, que pode ser viável, é o que fez Cícero Lucena em 94, quando herdou o governo de Ronaldo Cunha Lima, manteve-se no governo e apoiou a candidatura de Antônio Marisa ao governo do estado, assim como a de Ronaldo e de Humberto Lucena ao Senado, a chapa que foi completamente vitoriosa naquele ano. E Cícero passou de abril a dezembro no governo e não disputou aquela eleição, vindo disputar em 96 para prefeito de João Pessoa, quando foi eleito a primeira vez prefeito da capital. Então, o que Lucas precisa hoje é de um nome que ele tenha a plena confiança de que, uma vez se desincompatibilizando em 2030, em abril de 2030, para disputar um cargo de senador, de deputado federal, tendo o seu tio, o Aguinaldo Ribeiro, como pretenso candidato ao governo,
tem alguém sentado na cadeira de governador, que ele possa deixar um vice titular da cadeira, que leve o governo nos últimos 9 meses de 2030 apoiando a chapa governista naquele ano, que deve ser, provavelmente, encabeçada por Aguinaldo Ribeiro. Ribeiro falando em Ribeiro, hoje surgiu também a informação de que a senadora Daniela Ribeiro, mãe de Lucas, teria sido convidada por Nabor a ser sua primeira suplente. Então, fica, assim como o veneziano tem Janine Lucena, filho de Cícero, candidato majoritário da chapa do MDB, como sua primeira suplente, o Nabor Vanderlei jogou bem a peça do xadrez e chamou e convidou, teria convidado a senadora Daniela Ribeiro, ela que encerra seu mandato de senadora no dia 31 de janeiro do ano que vem, ela que está em final de mandato, não será candidata à reeleição, exatamente em razão da presença de Lucas Ribeiro como candidato ao governador na chapa, mas ela que foi convidada a ser candidata à primeira suplente do ex-prefeito de Patos, o Nabor Vanderlei, que é candidato ao Senado pelos republicanos na chapa de Lucas Ribeiro. Falando em suplente, para a gente encerrar, o advogado Carlos Frederico disputa com o também advogado Marcos Inácio a indicação para primeiro suplente de João Azevedo, na chapa de João Azevedo, na sua corrida ao Senado. A gente sabe que cada candidato ao Senado tem direito a 2 suplentes, pelo menos os primeiros suplentes estão sendo anunciados. Nayana Pontes, que seria candidata a primeira suplente, por exemplo, de Marcelo Queiroga, vai ser candidata a vice de Efraim. Marcelo Queiroga agora procura 2 suplentes, ele já tinha uma, agora Marcelo Queiroga precisa de 2 suplentes, até fechar pelo menos a ata da sua convenção, a convenção do PL, ele precisa indicar esses nomes, assim como já temos o nosso veneziano. André Gadelha ainda não anunciou seus suplentes, mas o veneziano que já tem Janine Lucena como candidata a primeira suplente na sua chapa, o Nabor Vanderlei, que teria convidado a senadora Daniela Ribeiro, e o João Azevedo, que tem aí 2 grandes advogados, empresários paraibanos, que são o Carlos Frederico e o Marcos Inácio, que devem ser um dos indicados a primeiro suplente na sua chapa ao Senado. Esse é o quadro geral do que a gente tem hoje, na segunda-feira, dia 3. São projeções, são análises, são apenas observações, reflexões que a gente traz hoje. Tudo deve acontecer na próxima quarta-feira, além do que já está oficializado até ontem, né? Com as convenções que já foram realizadas, o Partido Agir, hoje Solidariedade e PRD também fizeram a sua convenção. O PL, né? Temos o PL, o PT, o Podemos, vários partidos que vão oficializando então suas nominatas, e na próxima quarta-feira, dia 5, nós temos aí então as 2 maiores convenções que devem acontecer aqui em João Pessoa, a de Cícero Lucena na Domus Hall e a de Lucas Ribeiro no pátio, no estacionamento do Centro de Convenções lá em Jacarapé. Então é isso. O Mano a Mano Podcast traz essas informações, traz essas análises, e a gente, na próxima segunda-feira, já com tudo oficializado, com o vice de Lucas oficializado, os suplentes, as convenções já realizadas, a gente vai buscar trazer também na próxima segunda-feira, então, a análise do que foi decidido pelos partidos e de como marcharão os grupos políticos da Paraíba a partir de então, a campanha política que começa no dia 17 de agosto para valer. Então, até o dia 15, salvo engano, é a data final para o registro das atas das convenções. As nominatas estão formadas, os partidos, né, já todos organizados, os que já estão oficializados, ok. Os que vão para a convenção na próxima quarta-feira, a gente espera então toda a movimentação até lá. E na próxima segunda-feira, a gente traz o quadro, o panorama total de como ficaram formados os grupos políticos na Paraíba. Eu quero agradecer pela audiência, pela companhia de hoje, um episódio diferente do nosso Mano a Mano Podcast. Clima de eleições, a próxima quarta-feira a gente tem a data final das convenções, e na próxima segunda-feira a gente bate um novo papo, um novo episódio. Eu espero vocês até lá, aqui no YouTube. Valeu! Ok? Deu quanto? Pronto. Aí eu vou ver.